Uma coisa também, Andressa, que eu quero entender um pouco mais a sua mentalidade, como que era a sua relação, agora olhando para a sua história também, a relação que você tem como referências, as crenças centrais, relacionado a planejamento, produtividade, que você viu desde a sua infância até a sua vida adulta, o que você teve como referências para você começar também ter a visão que você tem hoje? Acho que a minha sorte, ou não, é que eu não tive referências. Nenhuma, assim. Eu venho de uma família sem recurso financeiro. Eu morei até os 18 anos numa cidade muito pequena. Vim para Patos para estudar quando eu passei no vestibular. E, literalmente, a gente vivia um dia de cada vez. Então, a vida dos meus pais era o verdadeiro caos. A vida financeira, assim, principalmente. E eu vejo o quanto que essa história, ela refletiu nas escolhas que eu tenho hoje, que eu faço de forma mais consciente. Então, lá no Carmo, eu morei lá 18 anos. Eu não sei, eu devo ter morado em mais de 30 casas. Porque meu pai era uma vida, assim, uma bagunça com a vida financeira dele. Então, um mês ele tinha dinheiro, no outro ele não tinha. Aí ele pagava, a gente morava numa casa, não pagava aluguel, daqui a pouco a gente era praticamente despejado, ia mudar para outra casa. Aquele furdunço de vida. Então, assim, eu cresci num lar caótico. Num casamento também que não era uma referência. Também vim com essa questão também que eu achava que eu não queria casar. Então, assim, isso refletiu em várias decisões que eu fui tendo. Fui para a faculdade de psicologia e formei a custa de 10 milagres, porque eu nunca dei conta de pagar nenhuma mensalidade em dia. Então, eu fazia acordo do acordo do acordo. Então, assim, nenhuma referência. Eu não vi meus pais, meus avós se organizando para um futuro próximo. Para um tipo assim, para as férias nós vamos fazer isso. Era um dia de cada vez. Então, esse foi meu contexto. E eu fiquei assim até muitíssimo pouco tempo atrás. Quando eu realmente falei, nossa, que caos, e entendi que podia ser diferente. Então, eu formei em psicologia e não planejado, porque não era meu sonho, não era uma área que eu conhecia. Eu fui para dentro do mundo corporativo, fui para dentro de gestão de pessoas por um acaso. Fiz um processo seletivo e entrei numa empresa. E lá eu tive, assim, um despertar. Eu tive grandes mentores, eu tive em contato com várias pessoas. Inclusive, foi o primeiro momento que me foi cobrado um planejamento de longo prazo. As empresas, as grandes empresas, elas fazem o orçamento, né? Que é você prever o que você vai gastar no ano que vem. Cheguei na empresa, estava em época de fechar esse orçamento, então isso foi 2015, para fechar o orçamento de 2016. Então eu sentei, o meu setor era praticamente era um setor novo, e aí veio minha gestora e falou assim, a gente vai fazer o orçamento, então você vai olhar tudo que você quer gastar para o ano que vem, projeto e tudo mais, para a gente colocar no orçamento. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. Falei, gente, mas como assim? E vocês sabem? E chegava nos outros setores, tudo fazendo já e tal. E todo mundo entendendo aquilo. E aquilo ali já me incomodou. Falei, cara, como assim? Pro ano que vem eu preciso falar o que eu vou fazer em março de 2016? Em dezembro de 2016? Eu achei aquilo assim, muito esquisito, mas eu tinha que fazer. Pois bem, ruim como nós somos de planejamento e sem referência como eu tinha, eu fiz um orçamento minúsculo. Entreguei, foi aprovado, não sabia como que aquilo funcionava. Eis que 2016 chegou num piscar de estalar de dedos, né? E aí eu já tinha ficado um ano na empresa e comecei a ter um monte de ideia. E, nossa, esse ano nós vamos fazer isso. E evento do Dia das Mães, e evento para aquilo, e bonificação. E eu não tinha orçamento, porque eu não tinha previsto aquilo em 2015. E realmente a empresa, ela vai gastar só o que você orçou no outro ano. E eu olhei aquilo e falei, gente, então agora eu entendi. Todo setor tinha dinheiro para fazer as coisas e eu não, porque eu não tinha orçado. Então ali foi assim, foi o primeiro despertar que eu tive e eu vi que as pessoas já tinham visão de longo prazo. Então não foi eu que inventei, não, já é o que é, já é o modus operandi das empresas ter essa visão de longo prazo. Então isso já foi me trazendo esse olhar. E
E aquele caos do dia a dia, não organizava a agenda, não sabia o que ia acontecer na outra semana. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui começando a ser mais requisitada em outros setores. Eu fiquei na empresa pouco tempo e já abri minha empresa. Logo eu perdi controle da minha agenda completamente. Comecei a esquecer de atender um cliente, esqueci que eu tinha combinado com a pessoa tal hora. Até que um dia eu falei, desse jeito não vai dar. Não dá mesmo. E aí eu comecei a buscar recursos. Fui ler livro, fui pra internet. Na época ainda era YouTube, não tinha podcast. E leitura. E eu sou uma pessoa assim, quando eu admiro alguém, eu reparo nessa pessoa, Romani, eu modelo assim, não é que eu modelo, eu imito. Assim, mas nos mínimos detalhes. Eu quero saber, assim, tipo, como é que você limpa seu óculos? Eu vou fazer igual. Isso, eu sempre fui assim. E aí, na época, meu chefe, alguns clientes, pessoas que eu admirava muito, que tinha a vida que eu queria ter, eu falava, cara, como é que você faz? E eu começava, o que você faz? Você acorda, você faz o quê? E que hora que você acorda? E o que você come? Aí eu comecei a entender que as pessoas acordavam cedo, eu comecei a entender que as pessoas trabalhavam de tal maneira, que elas faziam isso, eu fui trazendo. Então, eu não sei em que momento, mas a referência eu não tinha. Então, eu olhava para aquele local que eu cresci e falava, não, eu já sei que assim eu não quero. Desse jeito, para mim, não serve. E como é que eu vou fazer isso diferente? Mas eu não tinha um apoio, eu não tinha um suporte, ainda não faziam workshops de planejamento, não tinha nada daquilo. Então, como eu não tinha essa referência de planejamento, eu tinha referência do que eu não queria ser, e o que já me ajudou muito, já foi ótimo, já maravilhoso. E dali pra frente eu comecei a construir, mas não foi assim, da noite pro dia, foi ele que está sendo uma jornada de 10 anos. Construindo, aprendendo, e todos os dias, todo dia eu ainda olho e falo, nossa, meu Deus, eu tenho que melhorar isso aqui. Nossa, isso aqui não tá bom. E eu ainda sigo modelando, imitando pessoas que eu admiro, pessoas que chegaram em resultados que eu quero ter e falo, é assim que você faz? Então, é assim que eu vou fazer. Eu comecei a investir dinheiro na bolsa, porque um dia conversando com uma pessoa no restaurante, gente sentada e tá todo mundo lá. Nossa, esse mês rendeu muito, que eu comprei a ação tal. E eu nem sabia, né? Imagina, de humanas. Fiz psicologia, sei nada sobre números, nunca tinha tido contato, vem de uma família pobre, a gente mal tinha o dinheiro do aluguel do mês que vem, investir em bolsa, nunca, aquilo não era da minha realidade de jeito nenhum. Eu olhei e falei, que é isso que vocês estão falando? Fui embora incomodada, fui para a internet, investir em bolsa de valores. Como investir? O que é bolsa de valores? No dia, eu comprei uma ação dentro do Banco Inter, sem saber o que era e como que funcionava. Tipo assim, R$6. Eu falei, agora eu tenho uma ação. E isso foi me trazendo outros hábitos e que também que precisa ter essa visão de longo prazo, tal como investir, entre outras coisas, todas dessa questão de não querer viver mais aquele caos. Tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas que eu repito ela, que é ela quase minha. O que te incomoda te move. E eu acredito muito nisso. E aquilo me incomodava. Saber que meu pai não tinha dinheiro para pagar o aluguel do próximo mês me incomodava. Ver ele devolvendo carro para o banco me incomodava. Ver aquele caos, saber que o casamento ia mal também por causa de dinheiro me incomodava. E eu falei, então tá, assim eu não quero. E o que é dinheiro para você? Não fazer conta. Se eu quero, vai lá e adquire. Ou se a pessoa precisa. Não, nem precisa ser para mim. E nem precisa ser comprar. Mas você não fazer conta, sabe? Você não precisa fazer conta. Tipo assim, deixa eu ver se eu posso. Então, alguém tá doente. Ligou do hospital. Mas quanto? Não, tô indo aí resolver. Aonde que é o setor de faturamento? Deixa eu resolver. Acho que eu quero ter dinheiro nesse ponto. Tipo assim, não me preocupar com a cifra. Legal. Ainda não tem, mas estou trabalhando para chegar lá. Ótimo. E uma coisa que é interessante, porque na faculdade de psicologia também, às vezes olhando, tem gente que está começando a faculdade de psicologia, tem gente que se formou, tem gente que já está há alguns anos e já entende mais um pouco, mas existe um mito da ideia de, peraí, eu vou fazer um curso, a faculdade de psicologia, depois eu nunca mais preciso estudar. Aí eu pego o diploma e aí acabou. E eu gostei muito que você falou, olha, é uma construção permanente. Isso mostra muito o mundo real. Uhum.
No Instituto Romani nós temos uma plataforma que todo mês sai algum treinamento novo lá dentro, ela está sempre se atualizando e às vezes quem está chegando, tem pessoas que estão chegando e começa com a ilusão. Ah, mas quanto tempo eu vou ter meu certificado? Se a pessoa estiver pensando assim, de verdade ela não vai conseguir ter muito resultado, porque a realidade é que ela vai ter que estudar o resto da vida. Seja se ela quiser ser um terapeuta, seja se ela quiser trabalhar dentro de uma empresa, ter a própria empresa, qualquer coisa que for fazer. É não só estudar, mas evoluir como ser humano o resto da vida. Para mudar as nossas referências internas, para pensar, aprender alguma coisa sobre dinheiro, sobre atividade física, sobre vida pessoal, sobre planejamento e várias outras coisas.